instituições humanas. Naturalmente, é contrário ao interesse de muitos que constituem a maioria. Dada esta atitude de pesquisa objetiva, não nos foi possível tomar em consideração as teorias não susceptíveis de controle, sobre as quais, por isso, não era possível exercer alguma crítica que nos desse a prova da sua veracidade. Por exemplo, o pensamento religioso da antiga Índia, mesmo tão profundo, chegado ao Ocidente através de várias escolas, diz muitas coisas, mas, mesmo quando traduzido, continua a dizer com palavras ignoradas por nós, com sentidos intraduzíveis em nossa forma mental e na linguagem racional e científica. Além disso, são ditas de uma forma simbólica, própria a velar, mais do que a revelar o pensamento que a nossa mentalidade ocidental, para aceitar, exige que seja expresso com imagens nossas, mais próximas da realidade qual a concebemos. A mentalidade oriental é muito diferente da ocidental. Diferentes são os pontos de referência e também o que constitui prova convincente e meio para esclarecer. Falta-lhe aquela psicologia de crítica e controle, para nós tão importante, porque nela se baseia o nosso progresso científico. Por isso, o esplêndido edifício constituído pela antiga Índia, permanece como uma afirmação não demonstrada nem demonstrável, que pode ter valor mais como mitologia do que como solução de problemas. Tudo isso nos chegou através da teosofia. O mesmo podemos repetir para a antroposofia de Rodolfo Steiner. O espiritismo kardecista não nos oferece material suficiente, em relação aos temas que aqui tratamos, porque não enfrentou decisivamente esses problemas e, portanto, para ele, isto constitui um terreno inexplorado. O catolicismo permaneceu gloriosamente no século de São Tomás, pensamento profundo, mas velho, que ignora os problemas modernos, e além disso está corroído pelos abusos da escolástica. A Bíblia, por outros preferida, foi escrita em outros tempos, para outras mentes e afins, e não para resolver os nossos problemas, então completamente desconhecidos. Ora, tudo isso está muito longe de estar errado. Há nessas doutrinas centelhas de luz, mas não há um quadro universal que esgote o assunto, que resolva tudo, um sistema teológico, científico, racional e positivo, que coordene tudo, até mesmo as últimas conquistas do conhecimento humano, em estreita unidade. Com isto, não queremos afirmar tenhamos chegado a ver toda a verdade. Mas esperamos ter atingido nosso objetivo, isto é, o de chegar a ver um aspecto mais completo, profundo e convincente da verdade. Continuaremos amanhã, e outros depois prosseguirão neste mesmo caminho e sobre ele continuarão também as doutrinas e as religiões, porque este é o fatal e irrefreável caminho do progresso do pensamento humano. No entanto, aos céticos, ainda não convencidos, não pretendemos oferecer os resultados atingidos como verdade completa, definitiva e absoluta. Oferecemo-la apenas como hipótese de trabalho, a fim de a controlarem por meio de suas observações e experiências, aceitando-a se demonstrada pelos fatos, ou recusando-a se estes dizem o contrário e, neste caso, construírem uma verdade melhor, que coloquem no lugar desta. E as várias doutrinas filosóficas e religiosas, pelas quais nutrimos o máximo respeito, não só não queremos substituir qualquer de suas verdades, nem mesmo o sistema aqui exposto, mas oferecemos o fruto do nosso trabalho, a fim de o tornarem seu, pois o mais importante é fazer progredir o pensamento humano. Este é o único objetivo que nos prefixamos. Uma das primeiras razões da condenação de A Grande Síntese, por parte do catolicismo ortodoxo, foi a concepção monista e panteísta do universo. Mas como conceber um universo onde Deus não esteja presente em todas as suas partes, mantendo-o como um princípio animador, em perfeita unidade? E no entanto, este foi o pensamento dos maiores místicos cristãos. Era o pensamento de São Francisco de Assis, quando sentia Deus em todas as coisas e criaturas.
O panteísmo é justamente condenado porque consiste, frequentemente, em crer que todas as coisas e criaturas sejam Deus por si mesmas. Mas, esta é apenas uma interpretação materialista do panteísmo. Para combater esse panteísmo errado, não só se condena o panteísmo sádio dos místicos, mas se cai no erro oposto, ou seja, o de admitir um Deus somente pessoal e transcendente, separado de sua criação. Com esta separação, Deus e o mundo resultam contrapostos, num dualismo inconciliável. Isto levou à ideia de Deus não estar onipresente em nosso mundo, mas habitando apenas nos céus, longe, separado de nós. Ele não desce senão em seus templos, por intermédio de seus ministros, e não será achado fora desse terreno reservado onde só existe erro e pecado. Desaparece assim a ideia da onipresença de Deus, transformado em prisioneiro de monopólios, encerrado em formas materiais de certas religiões. Verifica-se, desse modo, um afastamento, uma separação entre a alma e Deus, entre a nossa vida e o seu centro gerador, de cujo alimento continuamente tem necessidade. Perde-se, dessa maneira, o conceito de sua maravilhosa potência saneadora, presença contínua, mesmo no secreto de nossa culpa, presença não apenas de dura justiça, mas sobretudo de amigo benéfico e médico salvador. Confirma-se, assim, a separação do dualismo, Deus nas igrejas e Satanás no mundo. Mas, se Satanás está no mundo, também Deus está no mundo do qual é o dono, a quem o mal deve obedecer. Com esta cisão, rendemos a Satanás homenagem de um poder que ele não tem, ou seja, de possuir um reino todo seu, onde é dono absoluto, e no qual Deus não pode nem mesmo habitar. O homem iria de um a outro dos dois reinos e, ao viver no mundo, permaneceria a maior parte de sua vida pertencendo exclusivamente ao mal. Talvez possa agora interessar ao leitor saber como foi escrito o presente volume e quais foram as minhas sensações na execução desse trabalho. As horas da minha maior atividade começam mais ou menos às 8 da noite, quando os outros vão repousar. Só então pode começar-se o trabalho, porque se pode ter a certeza do silêncio e tranquilidade, sem perigo de interrupções. Não é possível fazê-lo durante o dia quando este é utilizado para outras atividades comuns a todos. Fechado no quarto, certo de que a minha atenção não será distraída por coisas exteriores, atinjo rapidamente o estado de alma apropriado, de profunda percepção e visão. O ambiente já está saturado dessas vibrações, no meio das quais continuamente trabalho, e posso envolver-me nelas imediatamente, pois constituem a minha verdadeira atmosfera, da qual vivo. Esta deve ser sobretudo harmônica, constituída de paz, de sentimentos de bondade, de absoluto abandono em Deus, em estado de completa harmonização com sua lei. O ambiente é também sintonizado acusticamente, com este estado harmônico, por meio da música clássica dos melhores autores, que dessa forma podem funcionar como parede protetora, trazendo àquela atmosfera as altas vibrações de espíritos elevados. Assim, atingido em poucos minutos, o estado de alma apropriado, são novamente encontrados os conceitos desenvolvidos na noite precedente, torna-se a penetrar neles com os sentidos profundos da intuição, o espírito volta a mergulhar nesse mar de pensamento, e tudo é novamente visto com os olhos interiores da visão. Então, tudo é registrado, capítulo após capítulo, cada noite, muitas vezes até de manhã, quando já é necessário atirar o corpo em uma cama, em busca de um sono que então não vem mais. Isto durante meses e meses, até o livro estar terminado, para depois começar com outro, isto até se perder a capacidade de dormir. Trata-se de subir a planos superiores de vida, próximos do sistema. Não se trata do fenômeno comum da mediunidade, em que o eu renuncia à consciência de si mesmo, para abandonar sem poder de não se saber a quem. Ao contrário, trata-se de um despertar da consciência além do normal,
Para atingir um estado que, à pessoa comum, pode parecer de extrema tensão nervosa, mas representa um estado de grande velocidade, em que, como no avião, parece-nos estar parados. Trata-se de um fenômeno do qual as teorias aqui desenvolvidas nos podem dar a explicação. Nesse estado de despertamento interior, a potência do centro vital se transfere toda para o plano do pensamento, conferindo uma lucidez mental agudíssima, enquanto ao corpo é deixado apenas o mínimo de funcionamento mecânico que lhe é necessário para não interromper a sua vida, e depois poder tornar a tomá-la em seu plano. Não se trata, pois, de recepção mediúnica passiva, mas justamente o oposto, isto é, uma captação espiritual ativa, na qual a personalidade não é abandonada de maneira nenhuma em estados letárgicos, mas colocada em condições de extremo dinamismo. O estado de abandono em Deus é tudo menos inércia. É o resultado de uma adesão alcançada por haver compreendido e por ter fortemente buscado. É o produto de um esforço para subirmos e nos aproximar mais dele, mais alto que o plano normal de vida. Isto é possível enquanto a personalidade se transporta, momentaneamente, a níveis superiores de evolução, transformando-se num tipo de individualidade biologicamente mais adiantado, o que lhe confere uma sensibilidade e capacidade perceptiva supranormais muito mais agudas, no sentido de permitir uma penetração conceitual muito mais profunda do que a da forma comum mental em seu estado normal. Então a percepção e a concepção abstratas, que em geral são as mais difíceis de atingir, assumem a evidência e a concretização, quase sólidas, com que passamos a ver e a tocar o nosso mundo, que nos aparece tão claro e real. Esse estado é o que chamamos de intuição ou inspiração. Devido ao longo hábito, obtido rapidamente o deslocamento de nosso centro vital e entrado em novo estado mental, aí permaneço imerso, traduzindo na linguagem das ideias e sensações normais, conhecidas por serem as de minha vida diurna, os conceitos que aparecem no estado de visão. O fenômeno permanece em cada momento perfeitamente consciente e controlado, permitindo-me, assim ter conhecimento do seu funcionamento e assenhorear-me de sua técnica. Tão logo entrei no novo estado de visão conceitual, percebo o ambiente que me circunda, não mais no plano físico, e sim no plano espiritual, ou seja, como uma atmosfera de pensamento que me envolve completamente. Percebo-a como vibrações de todos os pensamentos positivos, de todos os sentimentos bons, de bem e de amor, como o divino poder ativo e criador, que rege a existência de todos os seres e coisas. Sei que existem aí também os pensamentos negativos, os sentimentos maus, de mal e de ódio, carregados de poder destruidor. Estão no mesmo ambiente que os outros, mas enquanto os impulsos dos primeiros, estando harmonicamente unidos, se somam, os dos segundos se destroem, porque estão em luta entre si. Além disso, estando sintonizados com os pensamentos bons, feitos de bem, encontro-me existindo apenas neste plano e ambiente. Percebo, então, somente os bons, e não os outros, pelo fato de não estar sintonizado com eles. Como vibração não respondo, não percebo, não existo no seu espaço, pois, como vibração, apenas respondo, percebo e existo situado em outro espaço diferente, o dos pensamentos positivos. Trata-se agora de subir. Chegados a este ponto, o esforço é concentrado na subida. Comunicar-se com os desencarnados, que às vezes sabem apenas tanto quanto nós, quando não sabem ainda menos e são piores do que nós, não pode interessar num trabalho deste tipo. Subir, porque isso justamente me afasta das forças do mal e me abre as portas do conhecimento, o que constitui agora o objetivo. Como é possível isto e como ocorre? O pensamento de Deus, que constitui a sua lei tudo dirigindo, sendo coexistente com o universo físico e dinâmico, constitui a sua atmosfera psíquica, na qual tudo está imerso, inspirando-lhe a norma diretora e o poder que sustenta a sua existência.
Dessa divina atmosfera de vida cada tipo individual participa, recebe e compreende em proporção ao seu despertar espiritual, dado pelo plano de evolução alcançado. Nessa atmosfera está escrita a lei, que representa o pensamento de Deus. Nela está o conhecimento. Estão feitas todas as descobertas e resolvidos todos os problemas. Ora, quem consegue, mesmo por um momento, subir, aproximando-se um pouco do sistema no retorno evolutivo a Deus, pode ler nesse pensamento um pouco mais do que lhe permitem os recursos próprios do plano normal de evolução humana. Não pode ler tudo, mas um pouco mais do que é possível pelos meios comuns. Ora, é lógico que tudo depende do grau de sintonização atingido. Quem se acha sintonizado, pelo tipo próprio de personalidade, com ambientes evoluídos, espiritualmente baixos, perceberá, ao invés, na mesma atmosfera, as vibrações e os pensamentos baixos, que não atingem quem está sintonizado mais no alto, e que não os percebe. Quando nosso espírito é feito de pensamentos evoluídos, só somos capazes de registrar as ondas do mal, do ódio e da dor. Esse estado é chamado inferno. Quando, ao invés, vivemos de pensamentos evoluídos, então estamos aptos a registrar as ondas do bem, do amor e da alegria. Dizemos, pois ser este o paraíso. Tudo depende do estado espiritual, consequência da elevação de nossa natureza. Nos breves minutos necessários para entrar nesse estado de alma, tão diferente daquele a nos obrigar à luta diária, a personalidade deve percorrer várias adaptações e deslocamentos, ajudando com a vontade e o hábito, a transformação necessária. Neste momento percebo uma elevação de temperatura psíquica do meu ser e o sistema nervoso se esquenta pouco a pouco até quase abrasar. Esse fenômeno pode exprimir-se de muitos modos diversos. Atingido o estado incandescente, de alta frequência vibratória, ou de forte tensão nervosa, o ser assume uma forma de existência que não é normal durante o dia, chegando com isto a um estado vibratório e perceptivo que lhe permite entrar, com outros sentidos bem despertos, no ambiente espiritual, e comunicar-se com ele. Pode entrar, não porque tenha perdido consciência, fato que o afastaria ao invés de aproximá-lo, mas, por um despertar de consciência, acima do normal. Em um confronto, o normal parece até inconsciência. Sem esse despertar que aguça a sensibilidade, o ambiente permaneceria inacessível e fechado. Assim é atingido esse outro mundo. Quando lhe penetro, não ouço nem leio tanto quanto absorvo, tal como uma esponja na água, quer o pensamento, quer o sentimento e a potência, que constituem aquele ambiente. A absorção completa a transformação, dando-me, no cérebro, uma sensação de potência conceitual incontida, que transborda de todas as partes, sendo descarregada nas páginas que rapidamente se vão acumulando durante a noite. Os conceitos, alcançados pelo espírito, são transmitidos ao cérebro, que os transforma em palavras, e a mão escreve. Toda a personalidade é atravessada por uma potência vibratória percebidos com luminosidade e clareza de forma deslumbrante, que os vive, como se esses conceitos viessem a formar a sua própria vida. E tanto mais, à proporção que vão chegando, segundo o tema tratado, também como ondas de sentimento e poder. Forma-se assim, em todo o ser, um sentido de euforia, de leveza, de onipresença e dilatação, pelos quais os pontos de referência do pensamento vão achar-se em outras dimensões. Torna-se necessário, então, com a consciência bem desperta, exercer um controle ainda mais severo sobre si mesmo, provendo-se com algumas normas, como por exemplo: 1. Não se transviar, perdendo o controle de si mesmo. Permanecer senhor do fenômeno, crítico, positivo, sem perder o sendo-se realidade. 2. Perceber toda a visão, com exatidão e clareza, mantendo-se ao mesmo tempo bem acordado também como mente racional,
para poder traduzir os conceitos percebidos em dimensões superiores, nessa forma incompreensíveis para a psique comum, nos termos próprios desta. O trabalho a realizar é justamente esse: transportar o pensamento percebido por intuição, para a forma de palavras escritas, nas quais permaneça registrado definitivamente. Ao mesmo tempo, com a parte racional, observar o fenômeno que se está vivendo, recordando seus particulares, para depois estudar o seu funcionamento. Trabalho necessário também, para se assenhorar da técnica do fenômeno e transformar-se de instrumento cego, em meio inteligente e ativo. 3. Não afastar demais do corpo físico, o próprio centro vital. A palavra afastamento não tem sentido espacial, mas de tipo de vibração. Portanto, não concentrar toda a vida própria apenas no plano espiritual, abandonando totalmente o corpo. Não tirar deste todas as energias vitais, mas deixar-lhe o mínimo suficiente para continuar funcionando, a fim de não se apagar permanecendo-lhe sempre ligado, ou seja, continuando a vibrar também um pouco em seu nível, para depois ser também possível resolver o problema de tornar a descer e reentrar cada noite, no fim do trabalho. Com essas previdências, começa-se. O ambiente físico quase desaparece. Os sentidos corpóreos funcionam em surdina, enquanto outros sentidos se destacam e funcionam com outros poderes e percepções. Na mente, tem início um lampejar contínuo, que ela absorve com o qual se vai carregando cada vez mais. Daí imperiosa necessidade de descarregar no polo negativo, embaixo, pela palavra escrita, essa carga acumulada na mente, no polo positivo, no alto. Esta se embebe e se satura totalmente com essa atmosfera, e derrama embaixo tudo o que absorveu. Assim foi sendo escrito este livro, e estamos agora completando suas últimas páginas. Procuremos, agora, analisar o que significa tudo isso, num sentido mais profundo, e compreender o que acontece com mais exatidão, no fenômeno inspirativo. Como pode estar esse pensamento sempre à disposição do indivíduo, cada vez que o queira perceber? O fato é que ao lhe penetrar, a mente se enche de uma corrente de ideias ininterruptas. No meu caso não estudo antes do assunto. Tudo nasce ao escrever. Começa-se o livro e as pesquisas no vazio, sem saber onde se vai acabar. Como pode nascer sem um plano guia, estudado com antecedência? Um trabalho orgânico coerente e convergente para certas conclusões inicialmente ignoradas. Além disso, mesmo se talvez existam, não conheço na Terra livros donde pudesse ter extraído o conteúdo desse volume. E no entanto, jamais faltaram as ideias, sentindo necessidade de estender em outro livro, as ideias que neste não couberam. Pergunto-me então, se esse pensamento cósmico não estivesse sempre, a cada instante, pronto na atmosfera psíquica circundante, como poderia ser recebido todas as vezes que o indivíduo quisesse? Isto confirma o ponto de vista exposto acima, ou seja, de não se tratar do fenômeno comum da mediunidade, mas da captação de um pensamento universal, sempre presente em funcionamento. Como isto é possível e acontece, pode ser esclarecido pelo novo ponto de vista oferecido pela terceira forma de representação mental, exposta no fim do capítulo precedente. Explicamos que, com a queda, os espíritos permaneceram no mesmo ambiente do sistema, pois a queda não consistiu num deslocamento espacial, mas numa mudança em sua natureza ou sua transformação evolutiva. Deduz-se que nós, seres decaídos em forma material, coexistimos espacialmente no ambiente espiritual não decaído do sistema, ou seja, estamos imersos no pensamento de Deus como os peixes no mar, pois o pensamento de Deus é onipresente, penetra tudo e constitui o sistema. Então, esse pensamento está sempre presente, mesmo em nosso mundo material, em todos os momentos e em todos os lugares, não apenas como pensamento,
sendo pois captável para quem possua a necessária sensibilização, função do grau de amadurecimento atingido, mas também como lei, é o poder em ação, para realizar esse pensamento e diretor que dirige tudo o que existe só pode existir enquanto é sustentado e dirigido por esse poder divino. Eis porque esse pensamento se acha sempre pronto para ser captado se a cada momento a mente se volte em sua direção e se acha em condições de percebê-lo. Esse pensamento constitui a atmosfera psíquica do universo, coexistente espacialmente com a atmosfera dinâmica que o permeia, envolvendo os núcleos de condensação da matéria que nelas se formaram. Por isso, podemos dizer que as três fases evolutivas, matéria, energia e espírito constituem três universos que se interpenetraram reciprocamente, de modo que tudo, inclusive nós, estarmos sempre imersos na substância de Deus. Trata-se de uma interpenetração íntima, pela qual respiramos a cada instante a atmosfera de Deus, fazendo dela a nossa vida. Existimos dele e com ele, porque não é possível existir sem ele. Mas, então, como normalmente não o percebemos? Em que consiste essa distância, se não é espacial, e no entanto nos deixa longe de Deus? De que é constituída essa barreira a nos dividir dele, tornamos tão inacessível a nossa percepção? Como não nos apercebemos de maneira nenhuma, em geral, dessa sua presença tão viva? Efetivamente há uma distância, mas não se trata de distância espacial, porém evolutiva, ou seja, de natureza e qualidade, uma distância evolutiva, produto do estado de contração ou desfazimento que resultou da queda. Nem por isso Deus desapareceu dos planos inferiores de existência, desapareceu apenas a percepção que o ser tinha dele antes da queda, desapareceu o estado de consciência e de sensibilidade capazes de alcançar essa percepção. Permanecemos, dessa forma, imersos em sua sabedoria e em seu poder, mas distante dele, sem conhecer-lhe. Como pode ser superada essa distância, para reaproximar-nos de Deus? Subindo o caminho da evolução, que significa regresso ao sistema. Basta saber subir para a espiritualidade, que constitui os planos mais altos da vida, para neutralizar os efeitos da queda, percorrendo a estrada oposta da volta e encontrando dessa maneira, de acordo com a estrada percorrida, a sensação da presença de Deus e a percepção em seu pensamento presente. Pode-se, assim, respirar essa atmosfera divina, sentindo e com ela comunicando conscientemente, enquanto os involuídos estão nela mergulhados sem sequer imaginar sua presença. Eis então como ocorre o fenômeno inspirativo. O pensamento cósmico está presente em toda parte, sempre pronto, qual atmosfera psíquica e universal, a ser atingida todas as vezes que um indivíduo tem alcançado o amadurecimento apto para tanto. Basta conseguir esta condição, pois o livro de Deus está sempre pronto para ser lido e a sua leitura depende apenas das qualidades do leitor. A condição para esse pensamento cósmico ser alcançado depende apenas da natureza e das condições do indivíduo, tornando-o apto à percepção. Está sempre presente, mas só pode comunicar-se com quem possui as qualidades necessárias, da mesma forma como a luz do dia está presente para todos, mesmo para os cegos, embora estes não a possam perceber, por estarem imensamente longe e por sua impotência sensória. O que separa o homem de Deus e de seu pensamento cósmico, no qual está a solução de todos os problemas, é apenas a insensibilidade, a impotência perceptiva do cego. Quando o homem evoluir, poderá, apenas pelo fato de ter aguçado com isto a sua mente e despertado o seu espírito, ler no pensamento de Deus, a solução de todos os problemas. Procuremos esclarecer e explicar mais um pouco esse fenômeno inspirativo, sobre outros aspectos. Quando o ser, com evolução, atinge o plano espiritual no caminho ascensional, é possuído de uma sensação de expansão. A involução, refeito da queda, foi, ao contrário, um processo de contração,
do positivo ao negativo, de felicidade à dor, da sabedoria à ignorância, da liberdade à escravidão, da vida à morte, do espírito à matéria, etc. A evolução representa o processo oposto, de libertação, de dilatação desse estado de contração. De tudo isso se deduz que 1. O involuído está imerso no sistema, ou seja, em Deus, na atmosfera de seu pensamento e sua lei, tanto quanto estão imersos os espíritos não caídos. 2. O involuído, devido ao seu estado de involução, percebe apenas as vibrações de seu plano, muito pouco além destas e quase nada do pensamento de Deus, que o circunda de todos os lados. 3. Quanto mais o ser evolui, tanto mais se torna apto a perceber tudo isso. As capacidades perceptivas são relativas ao grau de evolução e se aguçam e aperfeiçoam com a subida. 4. Tudo se passa entre os dois casos limites, representados pelos dois polos do ser, ou seja, no negativo, limite extremo de involução, e o ser nada sabe de Deus, feito de qualidades positivas, que ele combate como negativas, contrárias à vida, enquanto são a sua própria vida. No polo positivo, limite extremo da evolução, o ser que voltou ao sistema, como também o não decaído, vive em plena consciência da atmosfera de Deus, conhecedores e participantes da plenitude de sua vida. De tudo isso resulta importante consequência. Se com evolução se consegue romper a casca que aprisionou a primeira centelha de Deus, na contração involutiva, essa centelha pode achar as qualidades perdidas, entre as quais a sensibilidade que lhe permitirá perceber o pensamento cósmico, com o qual encontrará o conhecimento perdido. Eis como se explica o fenômeno inspirativo, enquadrado no próprio seio das teorias expostas neste volume. Quando o ser consegue evoluir, corrige o processo de contração que o mutilou, rompe a casca e torna a encontrar o conhecimento, tanto mais, quanto mais tiver conseguido subir. Consegue, desse modo, perceber o pensamento cósmico no qual ele também, como tudo mais, está imerso. Chegados a este ponto, é possível transportar a teoria da visão ainda além do campo em que a usamos até agora, ou seja, da observação inspirativa, da intuição, ou de controle racional em contato com seus efeitos em nosso mundo. Pode-se transportar esta teoria também para o terreno experimental, aplicando e controlando-lhe os seus princípios, como um curso de desenvolvimento psíquico e espiritual. O primeiro produto do uso experimental da teoria aqui desenvolvida, é este volume. Neste livro oferecemos o fruto do processo analisado, como resultado positivo. O leitor poderá formar um conceito da sua gênese, da técnica usada e do significado de tudo isso, enquadrado na teoria da visão. O trabalho está terminado e, como fato concreto, fala por si mesmo, representando a teoria sustentada, trazida até o campo experimental. A experiência confirma através do êxito alcançado. Observamos o fenômeno inspirativo no momento de sua formação e depois no seu pleno funcionamento. Observemo-lo agora em seu momento final, resolutivo, em que se apaga, para deixar o indivíduo voltar ao seu estado normal, reassumindo a sua psicologia comum, diurna. Vejamo-la, agora, por meio do meu caso, as suas sensações. Terminado, praticamente o livro, estou a observar o que aconteceu. Olho para trás. O quadro está completo. Passou diante de minha vista interior como uma visão alucinante, atirando-me para fora das dimensões de nosso mundo. Foram alguns meses de intenso contato com outras formas de vida, em planos mais altos. Grande festa do espírito, na qual o corpo se consumiu um pouco mais, ardendo. Desço agora ao mundo normal, ao mundo de todos, com esforço e sofrimento. O trabalho de registrar toda a visão e traduzi-la, reduzindo-a a palavras humanas, de forma acessível à psicologia corrente, está terminando. Olho para trás admirado,
e releio, a fim de compreender também, com o meu cérebro normal, o que escrevi com outra mente, a fim de assimilá-lo. Releio com a minha psicologia comum, parando de vez em quando, para meditar, compreender e aprender. Com isto o novo degrau foi galgado. Escrever um livro, neste caso, não é obra cerebral literária, mas para o indivíduo, significa realizar mais uma etapa da sua transformação evolutiva. O leitor poderá observar, nestes livros, além do desenvolvimento dos conceitos, também o fenômeno de um progressivo amadurecimento, pelo qual o tipo biológico do escritor está mudando gradualmente. É um trabalho profundo da vida, em que as teorias expostas são, ao mesmo tempo, experimentalmente vividas, o que oferece a maior prova de sua verdade. Trata-se de uma verdadeira metamorfose, semelhante à da lagarta que se torna borboleta. Mas a lagarta pode proteger-se no casulo, onde pode executar em paz o seu completo trabalho de transformação, enquanto neste caso, o indivíduo deve fazer o seu trabalho no meio da tempestade da vida. Imerso neste seu esforço, necessário para subir a planos mais altos onde, unicamente, encontrará inspiração, não pode lutar para defender-se. E os lobos estão sempre aí, prontos a empregar a sua grande sabedoria, que consiste em agredir. Forçoso é trabalhar debaixo de assaltos, mesmo quando todas as energias nervosas e as potências intelectuais estão presas no trabalho de inspiração. É preciso saber executar uma obra de espiritualidade e pensamento profundo, totalmente absorvidos, alma e corpo, entre feras que nada têm para fazer, estando prontas a cada momento e são habilíssimas em devorar. Imersos na visão, é mister possuir a força e manter-se prontos e defender-se de todas as traições e explorações de que é feita a vida. Enquanto a alma, presa em suas contemplações, se afasta da dura realidade, essa está sempre pronta a feri-la a todo instante, a fim de recordar-lhe as suas necessidades improrrogáveis e, haja o que houver, a luta pela vida não pode deter-se nem um instante sequer. Dizemos isto para fazer compreender que a necessidade de defender-se de todos os salteadores que povoam o mundo, não cessa de maneira alguma pelo fato de estarmos imersos num trabalho que absorve todas as energias da vida. Ele tem de ser realizado, pois, nas mais duras condições, sem tranquilidade, sempre sob a ameaça do assalto dos lobos vorazes. O indivíduo que trabalha por inspiração não deve, portanto, suportar, neste caso, apenas o desgaste imposto ao sistema nervoso pela tensão em que precisa manter-se, mas deve realizar também o esforço de defender-se de um mundo feroz, que possui acentuadas habilidades de gênero bem diferente. Enquanto o espírito está todo preso no esforço de produzir para o bem dos outros, porque a lei impõe que, para manter a unidade, não se pode subir senão fazendo outros subirem, 1000 mãos rapaces e 1000 bocas vorazes estão sempre prontas para ferrar e devorar tudo para si. Esta é a sua febre e por ela destroem tudo, até o fruto que lhes é oferecido e o próprio instrumento, necessário para produzi-lo. É terrível, enquanto estamos perdidos na contemplação das coisas de Deus, ser sitiado e sufocado pelos adoradores do Deus Dinheiro. Então sentimos quão grande é a distância de um plano de vida a outro, e que esforço heróico deve ser despendido pelos mais evoluídos para preenchê-la. Pode-se compreender dessa forma como é horroroso, para um ser espiritualizado, ter que viver num mundo assim. O trabalho de inspiração deve realizar-se nessas condições, quando o menor abalo nervoso pode trazer consequências fatais. Para conseguir uma tranquilidade relativa, este livro foi escrito à noite, deixando para o dia o trabalho normal de cursos, conferências, viagens, visitas, correspondência, conversas etc. Esse sistema de trabalhar à noite esgotaria um jovem de 20 anos, mas é o único que pode ser adotado. O milagre é o organismo físico, ao menos até agora, ter conseguido resistir. Muitos em pleno século XX,
Ainda acreditam poder a santidade ser alcançada apenas pelas formas tradicionais de renúncia e autoperseguição. Esta pode ter sido a forma necessária e útil em tempos cruéis, ou ainda hoje para algumas pessoas que, para subir espiritualmente, precisem começar sufocando o corpo. Para estes, esta maceração pode parecer uma virtude maior. Para seres mais evoluídos, o corpo não é mais um inimigo a ser domado, mas um instrumento a ser utilizado pelo espírito. Macerar o corpo significa, então, procurar tirar ao espírito os meios para trabalhar e realizar-se na terra. O próprio organismo físico transforma-se, então, de inimigo a domar, num amigo aliado que colabora com o espírito, o qual toma todos os cuidados necessários para conservar o seu útil instrumento. A virtude não consiste em renúncias inúteis para o próximo, que outrora eram praticadas enquanto se apodrecia no ócio, mas consiste no esforço de realizar um trabalho útil para o bem alheio. Este trabalho nos absorve a todos, de modo a não nos deixar tempo para dedicar-nos aos defeitos que as renúncias combatem, e que, dessa maneira, caem por si, sem serem reforçados pela reação provocada em todo o esmagamento. Hoje são mais necessárias e apreciadas as virtudes positivas, úteis para o bem do próximo, do que as negativas, dirigidas em mutilar a própria expansão vital. O trabalho de inspiração representa, justamente, essa mais alta expansão. O caso do martírio do corpo está implícito e não deve ser procurado. O esforço a ser suportado é o máximo que se lhe pode pedir. Sofrimentos físicos, cilícios, jejuns e privações do necessário, como se usava antigamente, não apresentam mais utilidade, mas, sim, dar ao corpo o que é do corpo e ao espírito o que é do espírito, mas dar ao corpo o indispensável, para que possa suportar melhor esforço de um trabalho executado pelo espírito por seu intermédio. A tensão desse trabalho já é um cilício e renúncia suficientes para o corpo. Não lhe peçamos mais, a fim de não mortificá-lo ao trabalho a ser executado. Esse trabalho emprega toda a personalidade, física, mental e espiritual, como um ciclone. A vida dos planos inferiores trema aterrorizada. E, no entanto, pode dizer-se que essa hora criadora é uma festa imensa, porque constitui uma expansão vital indescritível. O terror pode vir depois, quando o espírito deve voltar ao corpo e o encontra esgotado pelo sono perdido em tantas noites, pelo esforço de concentração mental que atravessou e da tensão nervosa necessária para permanecer durante meses nesse estado de percepção inspirativa. Acrescente-se a isso, a necessidade de ter de retomar, subitamente, a luta para viver na terra, defender-se dos assaltos que qualquer pessoa possa ter nesse ínterim, preparado, e descongestionar o trabalho terreno atrasado, acumulado, para libertar-se da rede das mil coisas inúteis que o mundo sempre inventa, julgando-as importantes porque não sabe fazer coisa melhor. Aí, mil inimigos estão sempre à espera. Quando se está em estado inspirativo, não se pode pensar em lutar, porque as forças e a atenção estão todas presas ao trabalho. Subindo a planos mais altos de vida, somos obrigados a tornar-nos melhores e amar o próximo que nos deseja devorar. Não se pode pensar em luta, porque a luta é toda voltada para a subida a outros planos de existência, contra a animalidade que nos assedia, para transferir o centro vital do seu plano a outros superiores. Não se pode pensar em luta contra os outros, para defender-se, quando todas as energias estão empenhadas mais no alto e subtraídas ao corpo físico. A hora mais árdua é do regresso, no fim da grande embriaguez da captação inspirativa. Enquanto esta dura, viaja-se em velocidades supersônicas, projetados para o sistema, e só percebemos a imensa felicidade da expansão e da libertação. Mas, terminado o trabalho, quando a última palavra do volume foi escrita, o espírito deve descer novamente ao plano onde deixou o corpo. Isto significa ter que sofrer as dores da contração involutiva, num desmoronamento de dimensões queda a queda,
desmoronamento involutivo, descida na vida, para baixo, muito baixo, até o infernal pantano terrestre, povoado de feras. É um aprisionamento regressivo, involutivo, em todas as pavorosas qualidades infernais do antissistema. Ao recairmos na Terra, o único prêmio que achamos é a prostração de um organismo alquebrado, é uma luta nova a realizar, para não sermos sobrepujados, é a incompreensão, a rivalidade e a voracidade. Uma humanidade civilizada deveria ajudar e proteger esses seres que executam, sofrendo, tão árduo trabalho. Deveria pelo menos deixá-los em paz ao invés de ocupar-se deles, apenas, quando há um fruto a ser espremido em favor do próprio egoísmo pessoal ou de grupo. Assim, devem realizar a descoberto, no meio de estrada, seu trabalho pacífico para o bem de todos. Se para eles, porém, existe a ajuda dos homens, existe o auxílio de Deus. Se com tanto esforço subiram a planos superiores, algo se movimentou em cima, outras forças e defesas se puseram em movimento, descendo em forma de divina providência, parecendo um prodígio. Apesar de tudo, são também ajudados, pois representam um valor biológico importante, para que as leis da vida intervenham a fim de salvá-los. Fazendo parte da lei de Deus, movem-se para defender e salvar os inermes, que o mundo não compreendeu. Mesmo se ninguém lhes compreendeu o valor, não são apenas os artífices de palavras, mas constituem para a vida a germinação do futuro, os tentáculos estendidos em direção aos planos superiores de evolução, antecipando-a para depois conquistá-la, representam um dinamismo criador do novo, o motor que dirige o comboio na ascensão, enquanto este segue, constituído pelas massas inertes e imitadoras. Nesses trágicos momentos permanecemos apenas nas mãos de Deus, que restauram lentamente o sistema nervoso, quase destruído pela alta tensão. Do mundo, nada chega, tudo vem de Deus. Descem do alto forças boas e poderosas, estreitando-o para reintegrar na plenitude de suas forças, o cérebro cansado, a fim de que amanhã possa retomar o seu trabalho de instrumento, de forma mais amadurecida e mais alta. Assim se vai lentamente subindo o caminho do regresso. Trata-se de um fenômeno de amadurecimento biológico, de antecipação evolutiva, de exploração do supranormal, a fim de poder-se definitivamente apoderar-se dele, transformando-o em normal. Antes de terminar o estudo que estamos fazendo, observemo-lo sobre outros pontos de vista, ligando a todo o processo da queda e da subida. Com a desobediência dos elementos rebeldes, veio a faltar-lhes a força de coesão que no sistema os mantinha unidos. Faltando a coesão, o edifício desmoronou prontamente, a união pulverizou-se no separatismo e, como se tivesse adoecido, mudou a natureza dos elementos decaídos. Chegados ao fundo do caminho da descida, no antissistema, tiveram de aprender a força, a lei que não quiseram aceitar livremente, por amor, na obediência, tiveram que aprendê-la à própria custa, por meio do longo caminho da evolução, errando e corrigindo com a dor e o erro, e assim aprendendo penosamente a não errar mais. Chegado ao fundo, relativo a cada um, como já dissemos, o ser decaído recomeçou a subida. Observemos os seus movimentos, que interessam ao caso ora estudado. Para compreender melhor os pormenores que nos interessam, imaginemos esta viagem de regresso como uma viagem da Lua à Terra. Esta representa o sistema que, com maior poder de atração, dirige e domina a Lua, que representa o antissistema, movendo-se no campo gravitacional da Terra ou sistema. Mas também a Lua tem o seu poder de atração, dirigindo e dominando tudo que lhe está próximo e penetra em seu campo. Os campos gravitacionais da Lua e da Terra podem representar para nós os do antissistema e do sistema. Assim, o primeiro domina, como centro de atração, os planos inferiores de evolução, que lhes são próximos e gravitam em sua direção, enquanto o sistema domina,
como centro de atração e gravitação os planos superiores da evolução. Que acontece, então, nessa viagem de regresso da Lua à Terra ou do antissistema ao sistema? O poder da Terra ao sistema chega até mesmo a superfície da Lua, que representa o fundo do antissistema, é o plano ínfimo de evolução, o ponto de chegada da queda. Nesse ponto, a atração do sistema para o retorno a Deus é mínima, enquanto é máximo o poder de atração para o antissistema, ou seja, é mínimo impulso evolutivo e máximo involutivo. Mas, por menor que seja, o primeiro consegue determinar um primeiro movimento ascensional evolutivo, vencido, todavia, por uma queda involutiva, em vista da proximidade da antissistema, pois tudo ocorre no campo de seu domínio. Mas a atração do sistema não se apagou e continua a agir tenazmente, de modo que, logo após o impulso negativo do antissistema haver vencido, funcionado e ter se esgotado, o impulso positivo do sistema retoma o predomínio. Mas se, devido à maior massa de onde deriva, este impulso positivo do sistema é mais forte, torna-se mais fraco na superfície da Lua, o fundo do antissistema, por causa da distância, ao passo que nesse ponto o impulso negativo do antissistema, por ser mais próximo, é mais forte, apesar da massa menor de onde deriva. Por isso, os primeiros movimentos evolutivos são fraquíssimos. De início, são possíveis apenas movimentos ascensionais mínimos, no fundo do antissistema. Mas a atração, por parte do sistema, jamais cessa de agir, embora longínqua e fraca, é constante. Eis os dois impulsos opostos frente a frente, em luta, e são diferentes. Um é força de tipo antissistema, física, outro é força de tipo sistema, espiritual. A evolução transforma uma na outra, entrando cada um em ação logo que o outro se esgote. O caminho ascensional da evolução assume, desse modo, a forma de uma onda. Observemo-la, para ver os movimentos que o ser executa em seu caminho evolutivo de regresso. Devido ao poder diferente dos dois centros de atração e as distâncias diferentes entre si, em que os elementos em ascensão se vão sucessivamente encontrando. E esta onda será constituída por uma oscilação, mudando continuamente de forma, ao longo da subida. Na luta entre os dois impulsos contrários, o vencedor, para quem a vitória está garantida desde o princípio, é o mais poderoso, que provém do centro maior. O triunfo final, portanto, cabe ao sistema, e se assim não fosse, a evolução seria tentativa inútil e não estaríamos a estudá-la, porque teria abortado de há muito. A cada um desses movimentos oscilatórios, se revela sempre mais clara a verdadeira natureza e o poder dos dois centros e seus impulsos. Observemos as formas que a onda irá assumindo, de acordo com a qual se vai desenrolando o caminho do ser em sua viagem de regresso. Devido à estrutura do sistema de forças, mesmo que fossem mínimos os primeiros movimentos ascensionais, é evidente que a cada um se atingiria um ponto mais próximo do sistema e mais longe do antissistema. Desse modo alcança-se um fortalecimento contínuo do impulso de atração para o sistema, e um enfraquecimento contínuo do oposto. A mais, todavia, se a atração age em razão direta das massas e em razão inversa do quadrado das distâncias, a sua potência aumentará também pelo fato de, a cada movimento ascensional, chegar-se mais próximo da massa atraente. Esse aumento na potência de atração se verificará tanto mais rapidamente, quanto maior for a massa do sistema relativa do antissistema. Teremos, dessa maneira, uma aceleração constante ascensional, devido não apenas à massa maior do sistema, como também à progressiva aproximação do elemento. No momento em que se esgotou o ímpeto da queda, ao atingir a plenitude de sua realização no fundo do antissistema, bastava que nesse momento o poder de tração do sistema começasse apenas a funcionar, e podia fazê-lo, pois este representava uma força maior, embora mais afastada,
para que se verificasse o primeiro aceno de um movimento ascensional em sua direção, e o movimento ondulatório ter-se-á iniciado com as características estudadas, que tenderiam sempre mais a acentuar-se. E, assim, de fato, a onda ascensional tomou forma de oscilação, cada vez mais desenvolveu-se em altura, ao longo da estrada, diminuiu na parte inferior. Essa diminuição inferior exprime o progressivo enfraquecimento do poder de atração do antissistema, mundo físico, e o progressivo fortalecimento do poder de atração do sistema, mundo espiritual. Esta é a razão pela qual a evolução significa a espiritualização. Devido às forças em jogo, forma-se, automaticamente, um tipo de onda, cuja oscilação constitui uma contínua aceleração ascensional. Na verdade, esgotado todo o ímpeto da queda, do fundo de involução, começou a funcionar a tração do sistema, produzindo o primeiro movimento mínimo ascensional. Esgotado este impulso, a atração do sistema retomou a supremacia, produzindo um regresso, e assim por diante. Mas, cada oscilação de subida correspondia a uma potencialização da tração positiva por causa da aproximação do sistema, e um enfraquecimento da tração negativa por causa do afastamento do antissistema. O resultado de cada oscilação é a curva inferior da onda se afastar cada vez mais do antissistema, e o vértice superior se aproximar cada vez mais do sistema. Segue-se que a cada oscilação, a subida da evolução ganha em dois sentidos. Primeiro, porque a extremidade inferior da onda se apresenta cada vez mais alta e afastada do antissistema. Segundo, porque a extremidade superior está cada vez mais alta e próxima do sistema. Ora, a transformação da onda, nesse sentido, tende a acentuar sempre mais, quanto mais progride em direção ao alto, tornando-se cada vez mais poderosa a atração positiva, porque a massa do sistema é maior e a onda se aproxima sempre mais, e sempre mais fraca a atração negativa, porque a massa do antissistema é menor e a onda se afasta cada vez mais. A onda tende a alongar-se sempre mais para cima e a encurtar para baixo. Chegará dessa maneira ao ponto em que o seu trajeto ascensional prevalecerá totalmente, reabsorvendo de descida, que será assim completamente eliminado. Então, nos planos supremos da evolução, desaparecerá a onda numa reta, lançada como uma flecha em direção ao sistema. De tudo isso se compreende ser a evolução tanto mais lenta e penosa quanto mais se está embaixo, e tanto mais rápida e feliz quanto mais alto se encontra. O homem se acha no meio do caminho. Se a onda, para ele, pode ser constituída, hoje, de 3 medidas para frente e 2 para trás, para os seres mais evoluídos, ou para o homem de amanhã, poderá ser constituída de 4 medidas para cima e 1 para baixo, até que a descida esteja relativamente anulada em relação à subida. O homem poder-se-ia dizer, hoje, ainda retrocede para o antissistema 2 passos, cada 3 que ganha em direção ao sistema. Quanto mais se evolui, tanto mais se espiritualiza o ser, tornando-se mais poderosa a atração para Deus, enquanto tende a desaparecer a atração oposta da animalidade inferior. Ao expor tudo isto, buscamos explicar cada vez melhor o fenômeno da evolução, mas especialmente fazer compreender o nosso caso, que só se pode entender em função dele e do que dissemos até aqui. Escrever um destes volumes representa o período ascensional de uma onda de evolução. Colocado sob o poder da atração do sistema, sobe-se até o vértice máximo suportável, estabelecido por todos os desenvolvimentos atingidos nas oscilações precedentes, às quais se acrescenta um pequeno trecho à frente. Terminado o trabalho, cessado o esforço, a onda torna a descer involutivamente. O espírito, nesse momento, perde o poder intuitivo e vai permanecer cansado, abatido no vale da onda, em sua veste corpórea. Mais exatamente, não se exauriu o poder de atração do sistema, mas é o indivíduo que se cansa, porque esgota a energia necessária para manter-se em alta tensão,
a fim de poder corresponder àquela atração. Ocorre, então, o colapso nervoso, que representa, todavia, um repouso natural e necessário, porque, depois, o espírito se acha pronto para reerguer-se em novo salto ascensional, ou seja, para percorrer o trajeto de